Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Permitam-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Chandran Nair. Chandran é cidadão malaio, mimado em Hong Kong e vem de 25 anos e viveu extensamente pela China. years and has extensively traveled in China. He is also the founder of Global Institute for Tomorrow. Ele também é o fundador do Global Institute for Tomorrow e um dos principais pensadores sobre sustentabilidade, governança global e os limites dos modelos de desenvolvimento ocidentais. É autor de The Sustainable State e uma voz de destaque ao defender que as nações asiáticas devem traçar seu próprio caminho, priorizando o bem-estar social e os limites ecológicos, em vez do crescimento baseado no consumo, típico do Ocidente. Chandran acaba de copublicar seu livro Understanding China, Governance, Socioeconomics, Global Influence. E hoje vamos discutir seu trabalho, em grande parte, no contexto de compreender a China. Chandran, bem-vindo ao India and the Global Left. Chandran, welcome to India and Global Left. Jyotish, obrigado por me receber. Uma verdadeira honra, Pelégio. I think maybe a good way to start is to Acho que talvez uma boa maneira de começar seja ouvir um pouco de você sobre por que escreveu o livro Compreendendo a China neste momento. Temos discutido a China no contexto do aumento dos temores de uma guerra econômica, o chamado milagre econômico chinês, os desafios que a China vem enfrentando internamente e assim por diante. Mas estou curioso para saber suas reflexões sobre o que motivou a escrita deste livro. your thoughts on what went into writing this book. Thank you very much, Jyotish, for having me. Obrigado. Muito obrigado, Jyotish, por me receber. E essa pergunta talvez seja um bom ponto de partida. Sabe, como muitas pessoas que têm interesse em geopolítica, eu venho acompanhando o tema, embora eu não seja exatamente um especialista em geopolítica, mas sempre tive interesse em desenvolvimento, especialmente por ter vivido na África e tudo mais. Quando cheguei a Hong Kong, há mais de 25 anos, encontrei uma China muito diferente da de hoje. Tenho acompanhado isso, observando. Mas ao mesmo tempo, sabe, pessoas como nós leem a mídia internacional tradicional, o que já é um outro assunto sobre por que obtemos todas as nossas informações dessas fontes. Mas gosto de pensar que já me libertei desse mal agora. I like to think I've freed myself of that ailment now, and so we have more diverse, but it's part of the E assim temos uma visão mais diversa, mas isso faz parte da nossa educação, da nossa formação colonial e assim por diante. O que me chamou muito a atenção, especialmente voltando cerca de 10 anos, foi a diferença entre o que eu via na China e o que lia nos jornais, especialmente na grande mídia. Eu tinha muita fé nessa ideia de que a mídia liberal era honesta, de que os jornalistas relatavam os fatos, de que o jornalismo deveria nos informar. Mas cheguei à conclusão de que havia algo profundamente desconectado entre o que eu via e o que estava sendo noticiado. Estando na linha de frente em Hong Kong e em outros lugares, comecei a questionar isso. And so I started to question this, but the realization was that people like me. Mas a constatação foi que pessoas como eu haviam sido doutrinadas a acreditar que tudo o que eu lia na grande mídia ocidental devia ser verdade, ou que tudo o que eu ouvia na BBC, CNN ou CNBC devia ser verdade. E quando mudei essa perspectiva e comecei a observar, e claro, verificar na prática o que eu estava vendo, ficou muito claro para mim que havia um esforço coordenado para, digamos, não descrever a China com precisão. E há muitos outros países no mundo, mas como eu tenho proximidade com a China, e a China estava sendo demonizada, ficou evidente que algo estava acontecendo. Então comecei a escrever alguns artigos fazendo perguntas como, por exemplo, a China não pode ser totalmente ruim. Deve haver coisas boas sobre ela. Podemos ouvir sobre essas coisas. There must be some good things about it. Can we hear about it? Things like that, and gave examples. So over time, and then about Coisas assim. E ele deu exemplos. Então, com o tempo, há cerca de 2 ou 3 anos, tornei-me membro do Clube de Roma.
Para quem não sabe, é um antigo e respeitado centro de estudos. Alguns de nós mais simpáticos a um mundo multipolar e a uma compreensão mais sutil do que está acontecendo, em vez daquela postura geopolítica polarizada e de Guerra Fria, formamos o Clube da Long China. Decidimos que uma de nossas missões seria explicar a China, e eu assumi a tarefa de escrever esse primeiro livro, já que eu já estava imerso, como uma pessoa não chinesa vivendo na China, nessa situação muito peculiar de ver certas coisas em primeira mão e depois lê-las nas minhas chamadas revistas ou jornais internacionais favoritos, encontrando-as descritas de forma muito diferente. Então eu pensei, depois que escrevemos aquele livro para o Clube de Roma, que nos últimos 18 meses deveríamos conseguir uma editora internacional para publicá-lo, porque é muito importante que as pessoas compreendam. E permita-me concluir minha resposta ao seu comentário, dizendo que a maioria dos livros ou critica ou elogia, você sabe, ao campo anti-China e ao campo pró-Pequim. Este livro não busca fazer nenhum dos dois. Ele não se propõe a criticar. E disso já há bastante todos os dias. Você pode abrir o jornal hoje e ler que o incêndio em Hong Kong, o incêndio catastrófico, é aparentemente culpa da China. Então, por não criticar, alguns o verão como pró-China. Isso é perder o ponto. O livro apresenta os fatos, as questões e as observações minhas e de outros, os membros do Clube de Roma China, e permite que o leitor tire suas próprias conclusões. Ele não tenta dizer o que você deve pensar nem persuadi-lo a gostar ou não da China. O objetivo é incentivar o leitor a observar, examinar os fatos, analisar os dados e chegar às suas próprias conclusões. A esperança é que as pessoas compreendam melhor a China, seja qual for a perspectiva, mas também percebam que há muito mais nuances para entender o país do que aquilo que é apresentado pela mídia tradicional. Reconheço que a maior parte do que se ouve sobre a China, infelizmente, na grande mídia, não é equilibrado, e nós procuramos oferecer uma visão mais justa. Essa é a origem do livro. Falando sobre a propaganda da grande mídia a respeito da China e também sobre os fatos, dois dos pontos que você acabou de mencionar me fizeram querer destacar um dado do seu livro. Você observa que quase 3,4 em cada 4 pessoas veem o governo central da China de forma favorável. E quando se trata dos governos locais, os números são muito próximos, em torno de 2,8, 2,9 até 3. Ainda assim, a grande mídia ocidental costuma retratar o sistema político chinês como autoritário ou totalitário, como se não houvesse legitimidade, enquanto os números sugerem exatamente o contrário. Então, se você puder explicar aos nossos espectadores como descreveria esse notável nível de legitimidade que o governo chinês desfruta entre seus cidadãos, especialmente em um momento em que a legitimidade dos governos, no Ocidente em particular, mas também em grande parte do Sul global, não tem sido muito alta. Sim, não, ponto muito importante. Mas deixe-me apenas focar no ponto que você levanta sobre legitimidade, certo? Então, o que é legitimidade? No discurso ocidental, de tipo neoliberal, legitimidade significa que temos um processo democrático. Alguém é eleito ou um partido é, e portanto eles são legítimos. Se você olhar para os Estados Unidos hoje, há muitas pessoas que não gostam das políticas da administração atual, mas ainda assim argumentariam que a administração é legítima. Na Europa, acho que o ponto que você estava fazendo é que eles podem não ser populares, mas diriam somos legítimos. Se você olhar para o Reino Unido, não sei quantos primeiros ministros eles tiveram nos últimos 5 anos. Perdi a conta. Mas o atual ocupante de Downing Street é extremamente impopular e parece estar perdendo apoio nas pesquisas. No entanto, ele é legítimo em termos do processo político. Portanto, no contexto chinês, não acho que a questão seja de legitimidade. É essencialmente uma questão de cumprir promessas
de melhorar a qualidade de vida, a segurança e ajudar as pessoas a compreenderem as complexidades do país em que vivem. E isso, então, dá origem ao tipo de apoio que se vê nesses números. 3 em cada 4 e assim por diante. Quero dizer, acho que há pesquisas feitas de forma independente por organizações internacionais que mostraram que se houvesse eleições, o Partido Comunista Chinês ainda venceria com folga. If there were elections, the Chinese Communist Party would win hands down. You could argue there's not enough opposition. Pode-se argumentar que não há oposição suficiente, e isso é verdade, mas essa não é a maneira correta de enxergar o sistema chinês. Eles são extremamente populares. Então, parafraseando você, a legitimidade lá se baseia em resultados. O ponto que tento destacar é que essa também foi a base sobre a qual Singapura foi inicialmente muito criticada, especialmente Lee Kuan Yew, por ser considerado um ditador nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Mas ele tinha legitimidade no sentido de que havia um processo eleitoral, e isso era reconhecido porque ele era intransigente em seu compromisso com o desenvolvimento do país. Então ele foi acusado de ser um ditador, e houve mais discussões de que a oposição era fraca e tudo isso. O sistema chinês, porém, em termos de legitimidade, está enraizado na entrega de resultados e em um tipo de compromisso comunitário com esses resultados. Se isso começa a falhar, a população passa a expressar seu descontentamento de maneiras que não são bem compreendidas ou sequer reconhecidas pela mídia ocidental tradicional. Porque na visão dela, deveria haver uma revolução, tudo deveria ser destruído e um novo sistema deveria ser instaurado. Mas não é assim que esse sistema funciona, e nunca funcionou dessa forma, exceto quando, em épocas anteriores, houve convulsões provocadas por uma série de outros fatores. Então a questão sobre legitimidade, ou a aceitação e o apoio ao governo na China pela maioria das pessoas, é que a vida delas melhorou de forma notável nos últimos 30 ou 40 anos. Outro ponto que eu destacaria é que os chineses também compreendem seu país e sua história. Eles sabem o que aconteceu, valorizam a paz e entendem que desestabilizar o que é, em linhas gerais, um bom sistema que tem funcionado para eles, embora não seja perfeito, como todos reconhecem, seria imprudente. As pessoas são críticas em relação ao sistema. Nem todas acabam presas, aliás, como muitas vezes se simplifica. Eu já estive em reuniões de vilarejo onde as pessoas são extremamente críticas ao governo, ao partido, ao líder e assim por diante, e pedem mudanças. Mas também entendem que o caos não é o que desejam. Portanto, elas atuam dentro do sistema, e isso também faz parte de uma compreensão civilizacional. E acrescento mais uma coisa. Profundamente enraizada na economia política chinesa e em sua abordagem civilizacional de governança está a questão da meritocracia, que é uma característica cultural. No Global Institute of Tomorrow, nós tivemos recentemente um webinar sobre isso. A ideia de que uma característica fundamental da economia política é a meritocracia, e que isso remonta a 2000 anos atrás. É preciso provar que você é bom o suficiente. Se você for à maioria dos lugares na China, e tenho certeza de que você já percebeu isso, pode visitar pequenas cidades das quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar, com populações de 2 a 3 milhões de habitantes. Você pode conhecer o prefeito e o vice-prefeito, e eles estarão na faixa dos 40 e poucos anos, com dupla formação, altamente competentes, altamente instruídos, e não apenas membros de um sistema político ultrapassado. Elas precisam provar seu valor todos os dias da semana, com indicadores de desempenho também. That's a good point to Essa é uma boa forma, um bom ponto, para discutir uma questão que eu tinha para você sobre a própria burocracia chinesa. Tem se falado muito, tanto internamente quanto externamente, sobre a eficiência da burocracia chinesa. Vimos uma grande campanha anticorrupção dentro da China para eliminar algumas das ineficiências, e grande parte disso tem sido muito popular, especialmente entre as pessoas relativamente mais pobres.
Você pode nos contar um pouco sobre suas reflexões a respeito do que tornou a burocracia chinesa relativamente mais eficiente do que o que vimos em outros lugares, particularmente no contexto da adaptação às reformas de mercado, de sua relação com a classe empresarial e, ao mesmo tempo, do cumprimento das promessas sociais que são tão essenciais para a burocracia? Acho que isso seria esclarecedor para muitos de nossos espectadores. Clarifying for much of our viewers. That's a good question. I think to understand that, one needs Essa é uma boa pergunta. Acho que para entender isso, é preciso voltar ao que mencionei, que a meritocracia e o trabalho árduo são valorizados e respeitados na China, certo? Isso não quer dizer que eu esteja dizendo que não existam pessoas que burlam as regras como em qualquer sociedade. Mas no sistema de governança, a legitimidade de qualquer instituição, seja no nível de vila, cidade ou província, está muito ligada a você teve um bom desempenho, fez o que deveria fazer. E relacionado a isso vem a questão: bem, você é capaz de fazer o trabalho? É qualificado? Você não é apenas uma pessoa eleita que chega e diz, bem, acho que posso fazer o trabalho. E todos nós vimos nos Estados Unidos pessoas que são eleitas, muito populares, etc. Mas é questionável se realmente estavam preparadas para ser presidentes de um país, especialmente um com tanto impacto global, onde a política interna pode levar a decisões que afetam pessoas em todo o mundo. Então o sistema chinês valoriza e respeita o trabalho árduo e, do lado do governo, o compromisso com a sociedade e a comunidade. E, muito importante, se a pessoa tem a capacidade de realizar o trabalho. Acho que o que aconteceu nos últimos 20 anos, ou até um pouco antes, é que os primeiros anos foram de luta, com todas as reformas e a transição para uma economia de mercado, e assim por diante. Acho que os fatores por trás da ascensão da China não são apenas econômicos. Há muitos fatores. Vou apenas destacar alguns deles. Entendia-se de forma fundamental que tudo dependia da capacidade, em cada nível, de transmitir competência. Falo sobre isso no meu livro O Estado Sustentável. Não importa o nome que se dê, o que importa é a competência. E essa capacidade precisa ser construída ao longo de todo o sistema. Portanto, os fatores por trás da ascensão da China, muitos talvez já os conheçam, mas só para citar alguns. As reformas começaram com a ideia de que a produtividade deveria estar no centro da reforma econômica, certo? Então, reformas econômicas centradas na produtividade. Depois, eles entenderam que para alcançar isso, é necessário um investimento intenso em infraestrutura. E não se pode fazer isso sem instituições e líderes muito competentes em todos os níveis. Havia também uma compreensão profunda que remonta a 20 ou 30 anos da necessidade de pesquisa técnica estratégica e intensiva, que desenvolveu competência não apenas em nível técnico, mas também em nível administrativo, porque em um país grande como aquele é preciso ter ambos. Isso, por sua vez, retroalimentou as instituições de ensino, produzindo centenas de milhares de burocratas altamente confiantes, competentes e trabalhadores que ingressaram no sistema. E de forma muito característica, há o compromisso com a comunidade, o espírito comunitário incorporado também na civilização. O maior elogio que se pode fazer a um chinês, acredito, é dizer que ele serve à sociedade, uma espécie de abordagem coletiva de sociedade civil em relação ao trabalho. E então penso que a outra parte disso é o compromisso com o planejamento político de longo prazo. Não preciso dizer que não dá para comparar isso com o que acontece nos Estados Unidos, onde o conceito de longo prazo desapareceu por causa dos interesses particulares da política de curto prazo. Assim, o planejamento político de longo prazo permite investir na construção de todas essas coisas e no desenvolvimento de centenas de milhares de servidores públicos extremamente competentes. Servir a sociedade por meio do serviço público
é visto como uma profissão extremamente nobre na China. Eu diria que são esses fatores que ajudam a desenvolver toda essa cultura de competência, meritocracia e profissionais orientados por resultados que atuam dentro do governo chinês. Isso não significa que não existam funcionários corruptos ou incompetentes, mas como você viu e ouviu, há um forte compromisso em eliminar a incompetência e a corrupção. Como em todo o país, isso ainda persiste em alguns setores, mas, pela minha própria experiência, e eu poderia contar muitas anedotas, embora não tenhamos tempo, essa luta contra a corrupção e a incompetência na administração pública chegou até as áreas mais rurais da China. You have also discussed about civil society. Você também abordou brevemente a sociedade civil em seu livro. Você levantou a questão de que grande parte da narrativa ocidental sobre a China afirma que o país carece de sociedade civil. Claro que, em certo nível, isso é um equívoco. A sociedade civil não precisa necessariamente ser completamente independente do Estado. Essa suposição faz com que qualquer esforço da sociedade civil, em colaboração com autoridades estatais, não seja visto como uma sociedade civil autêntica. Achei muito marcante sua discussão sobre ambientalismo, libertação de gênero e sexual, especialmente em Sichuan, mas também em outros lugares, e individualismo, no contexto de sua análise mais ampla sobre a sociedade civil chinesa. Portanto, se você pudesse expor qual considera ser o enquadramento correto para analisar a sociedade civil chinesa, isso seria muito útil. Eu acho que quero dizer, a sociedade civil, sim. E eu só queria começar com algo que você disse sobre as formas de expressão das pessoas, etc. Se você acompanha algumas coisas nas redes sociais na China, WeChat, TikTok e outras plataformas, algumas das modas mais interessantes e ousadas do mundo que eu já vi estão na China. Quero dizer, as expressões. Não se trata de nudez, não se trata de mostrar o corpo, mas sim de formas completas de expressão. Eu incentivo qualquer pessoa interessada em moda a ir ver o que está acontecendo. Mesmo em cidades pequenas, como as pessoas se expressam e ao mesmo tempo abraçam seu contexto histórico e o lugar onde vivem, etc. É um pouco como, sabe, quando víamos, para quem se interessava, aquelas modas extravagantes que vinham do Japão nos anos 80 e 90, algumas das coisas mais incríveis. Eu diria que hoje, algumas das coisas mais interessantes que você pode encontrar, em termos desse tipo de expressão, estão acontecendo na China. Agora, em termos de sociedade civil, como você bem apontou, e no mundo imerso no cânone ocidental de pensamento sobre o que é sociedade civil, as coisas parecem diferentes. Na China, sendo um país tão grande, o governo busca aproveitar a sociedade civil e a sociedade civil busca aproveitar o governo, porque o país é imenso. As cidades são enormes, mas as aldeias são remotas. Então não é exatamente a mesma mentalidade. E esse é um grande erro em que, infelizmente, muitos comentaristas ocidentais e grupos da sociedade civil acabam caindo. Eles esperam que outras sociedades tenham os mesmos princípios organizacionais que eles. Odeio dizer isso, mas é o auge da arrogância. Outras sociedades se organizam de maneira diferente. Uma abordagem cooperativa, na minha opinião, e acho que você vai concordar, em nossos países e no mundo de hoje, você sabe, basta acender uma faísca e tudo pode sair do controle. Vimos isso nas chamadas primaveras árabes, em que revolucionários de sofá sentados em países ricos incentivavam as pessoas a irem às ruas, e as consequências foram graves. Acho que os chineses entendem isso, tanto o lado da sociedade civil quanto do governo. Então eles meio que trabalham juntos. Os chineses também são extremamente conscientes, e você sabe, a história moderna está repleta de grupos da sociedade civil vindos do Ocidente, muitos dos quais eu admiro, aliás, mas que também foram usados por governos para infiltrar e criar agitação social. Sei que o governo indiano é extremamente sensível a essas questões, etc. Então, na China, a ideia principal é trabalhar em conjunto.
Eu conheço um membro de um grande grupo da sociedade civil voltado para o meio ambiente e a biodiversidade. Ele tinha total apoio do governo e foi o primeiro a entrar com ações judiciais, casos de teste nos tribunais, contra grandes empresas chinesas que estavam poluindo o meio ambiente há cerca de 20 anos. Conheço outro grupo que foi criado como o primeiro independente, apoiado pelo governo, mas operando de forma autônoma para começar a monitorar a poluição do ar nas cidades. E sabe, voltando 20 anos no tempo, com a tecnologia rudimentar que tínhamos então, eles permitiram que o governo aprendesse com eles sobre sensoriamento remoto e como fazer tudo isso, além de realmente envolver o público. Hoje, esse grupo da sociedade civil é extremamente conhecido e seu fundador é altamente respeitado. E é assim que funciona na China. Acho que, novamente, se eu colocar meu chapéu de liberal ocidental, eu diria que o que o governo chinês não tolera é quando a sociedade civil é vista simplesmente como um mecanismo de protesto e defesa contra coisas de que você não gosta, o que, em certas sociedades, claramente há espaço para isso. Em outras, isso pode ser explorado, e o governo chinês não permite isso. Isso agrada a todos? Não. Mas a maioria dos chineses vê isso como o equilíbrio com o qual precisam conviver, e eles usam o sistema de forma eficaz para promover mudanças. E vamos ser muito claros, não é amplamente reconhecido que as melhorias ambientais na China estão entre as mais rápidas que qualquer país alcançou nos últimos 20 anos. E é ingênuo pensar que o governo chinês fez tudo isso sozinho. Não, não fez. Fez isso com a sociedade civil. Mas a sociedade civil, e eu falo sobre isso no meu livro Estado Sustentável, não é necessariamente composta por grupos organizados. Existem movimentos de pessoas. E eu conheço pequenas cidades, especialmente na região de Sichuan, nas terras altas do Tibete e em outros lugares, que eram terrivelmente desorganizadas e insalubres há apenas 15 anos. Hoje há banheiros por toda parte, as águas superficiais estão limpas e não há lixo. Quase centenas de milhares de árvores foram plantadas. E essas não foram plantadas por soldados do PLA, nem por Pequim enviando trabalhadores para esses lugares. Elas foram plantadas por monastérios, templos e comunidades locais que se uniram com o apoio do governo. Portanto, as conquistas que a China alcançou, especialmente no meio ambiente, energia renovável e assim por diante, têm sido frequentemente elogiadas. A sociedade civil na China, embora não definida pela lente clássica ocidental, tem sido fundamental nesse processo. Mas nem todos podem estar satisfeitos, porque, você sabe, quem se envolve com a sociedade civil geralmente tem grandes expectativas. E assim as pessoas tentam trabalhar juntas. Espero que isso responda à sua pergunta sobre como isso funciona. O meio ambiente em particular. Os esforços do governo chinês para difundir a ideia de que existe não apenas uma responsabilidade ecológica nacional, mas também global em relação às emissões e outros aspectos, ajudou a sociedade civil a aprofundar seus esforços em desenvolvimento comunitário por meio do reflorestamento, além de envolver líderes empresariais e investimentos em tecnologias de redução de carbono, entre outros. Tenho curiosidade em saber sua opinião sobre as ONGs como parte da sociedade civil. Por um lado, vimos uma enorme expansão das ONGs na China desde, digamos, a década de 1990, e o governo de fato trabalha com elas, especialmente em nível local. Ela trabalha muito de perto com muitas dessas ONGs em áreas como libertação de gênero, meio ambiente e assim por diante. Por outro lado, globalmente, temos visto ONGs sendo usadas como organizações de fachada ocidentais para apoiar revoluções coloridas. E em cidades como Pequim, é possível encontrar autoridades linha dura que podem ver todo o esforço de, digamos, ativistas LGBTQ+, como um instrumento de organizações ocidentais. O que, é claro, não é verdade.
Diante disso, como você vê o Partido Estado Chinês conseguindo aproveitar a energia positiva das ONGs, enquanto também reage contra organizações de fachada ocidentais? Pushing back against Western Front organizations. I think this is where the system in China. Acho que é aí que o sistema na China foi estruturado de forma que aqueles que se dedicam a essas questões e causas e que são ativistas tenham um profundo entendimento dos limites. Agora, a mídia tradicional diria, eles têm medo. Não. Eles respeitam seus limites, certo? E entendem que esses limites podem mudar com o tempo. E muitos já mudaram porque trabalharam de forma proativa com o governo. Quero dizer, Mudyar Jyotishman, você é da Índia. A Índia provavelmente tem o maior número de ONGs por centímetro quadrado do mundo, certo? Pessoas extremamente comprometidas e boas, trabalhando incansavelmente pelo bem público e comum. Mas a Índia não alcançou tanto. But India hasn't achieved as much, and partly not because the government's negligent, but they haven't. E em parte não é porque o governo seja negligente, mas porque ainda não encontrou a fórmula certa para o seu país, dadas as dinâmicas políticas. Sabe, um governo assume o poder e não gosta desse tipo de assunto, e assim por diante. Então você mencionou a questão LGBTQ. Quero dizer, há uma comunidade LGBTQ ativa em todos os países, em todas as cidades da China. Mas os chineses não querem que outros cheguem dizendo, sabe, sejam politicamente engajados. É um pouco como quando as pessoas dizem que há repressão religiosa na China. Eu estive em partes da China, venho da Malásia, como você disse, e digo aos meus amigos malaios que há lugares em Gansu, por onde viajei, e em uma hora vi mais mesquitas do que em toda a Malásia. Mas o sistema chinês, goste você ou não, e acho que a maioria das pessoas que o compreende concordaria, você pode rezar, pode seguir suas crenças, mas por favor, não traga religião política para o espaço público. Essa é a regra deles, certo? E eu enviei a amigos vídeos da quebra do jejum em grandes cidades chinesas durante o Ramadã, e eles ficaram chocados com a dimensão disso. Então, acho importante entender o seguinte. Eles conhecem os limites e, a partir daí, trabalham juntos. As ONGs mais bem-sucedidas que conheço, e já trabalhei com ONGs em todo o mundo, percebi que as ONGs chinesas alcançam muito mais sucesso do que as ONGs de outros países. No meu próprio país, a principal questão de conservação agora é como salvar o tigre. E a Índia tem buscado sucesso, como você sabe, na preservação do tigre. Por quê? A sociedade civil, as comunidades rurais e o governo trabalham juntos. Lá eles encontraram uma fórmula. É uma história de enorme sucesso em todo o mundo. Você sabe disso melhor do que eu. Meu país não está funcionando porque as ONGs são pequenas e dispersas. E onde algumas ONGs internacionais chegaram, usaram táticas que, sabe, eu até concordo que são vocais e confrontadoras. Mas o que isso faz? Afasta nosso governo e netipur dir tanyu. Mas na China, especialmente em termos de biodiversidade e nas áreas de planalto, as pastagens e as montanhas, os esforços de algumas ONGs têm sido incrivelmente bem-sucedidos, especialmente na preservação do leopardo das neves e na proteção da fauna das pastagens e até de parte da flora. Lá as ONGs têm atuado de forma eficaz, porque essas são áreas vastas e elas contam com o apoio do governo, além da participação das comunidades locais indígenas e nômades, incluindo os tibetanos, e conseguiram resultados concretos. Para mim, a constatação foi que a escala de esforço necessária significa que não basta apenas dar e defender mudanças. Você precisa trabalhar com um parceiro. E se conseguir encontrar a chave para trabalhar com o governo, então alcança seus objetivos, porque eles estão alinhados. Então, como eu disse, voltando à questão LGBTQ, já estive em alguns clubes bem agitados em Pequim e Xangai, onde tudo é bem aberto. Mas pelo que percebo dos funcionários chineses, não é algo político, tá tudo bem. O problema surge quando a mídia usa isso para criticar a China. Aí, com razão ou não, a resposta chinesa às vezes parece jogar mais lenha na fogueira, por assim dizer. Mas é um pouco como a Índia, não é?
it's a bit like India, right? More conservative Indians don't want you to talk about. Os indianos mais conservadores não querem que você fale sobre o assunto, certo? Essa é a visão conservadora. Mas a mídia ocidental pode fazer parecer algo como: meu Deus, todos estão oprimidos. É claro que algumas pessoas sofrem muita pressão para não se assumirem, o que não é bom, certo? Quero dizer, você sabe. Mas distorcer isso, não acho que isso sirva a nenhum dos lados, nem a questão, nem as pessoas que sentem que estão sendo maltratadas ou que não têm permissão para expressar abertamente suas opiniões ou preferências. Their views or preferences. Let's shift the conversation a little bit about. Vamos mudar um pouco a conversa para o sucesso econômico que a China teve, porque muito do que temos falado em relação à popularidade ou legitimidade, seja como for que se queira ver, tem girado em torno da capacidade de gerar sucesso econômico, especialmente nos anos pós-reforma. Muitas coisas vêm à mente ao pensar no sucesso econômico da China. A introdução cuidadosa e estratégica de agentes privados e elementos de mercado na antiga economia socialista. O papel da descentralização, no sentido de que os governos locais têm enorme responsabilidade em mobilizar recursos. E, mais recentemente, o investimento maciço em infraestrutura, juntamente com grandes investimentos privados e públicos em trabalho e tecnologia. Mas se você pudesse nos oferecer, não necessariamente de forma concisa, uma espécie de estrutura ou panorama para compreender esse sucesso econômico, como você o conceitualizaria? The economic success, how would you conceptualize it? Yeah, so I'd first qualify any Sim. Então eu deveria primeiro qualificar qualquer resposta que eu der, dizendo que ela se baseia na minha própria experiência de vida ao ir à China. Era um país muito pobre. Na primeira vez que fui a Pequim, não havia carros novos. A maioria das pessoas andava de bicicleta, e todos usavam o terno de Mao. Fiquei no Hotel Pequim, bem na Praça Tiananmen, e sabe, você não recebia uma chave para o seu quarto. Alguém abria a porta para você, e assim por diante. Então, era realmente muito pobre. A partir dessa experiência, gosto de pensar que agora entendo bem os fundamentos econômicos soviéticos e tenho um ponto de vista diferente das teorias liberais de livre mercado predominantes, que a maioria das pessoas, acredito agora, também entende, que existem fórmulas diferentes para países diferentes. different formulas for different countries. My main take would be that what opened up the country. Minha principal conclusão seria que o que realmente abriu o país e gerou aquele salto foi essencialmente um gasto público muito forte e substancial, certo? Isso se baseava em uma política monetária que não dependia apenas de investimento estrangeiro direto, porque a China é muito grande, então gasto público substancial. E isso começou, pelo menos na minha observação, garantindo que as grandes cidades passassem a operar de maneiras que liberassem a produtividade econômica. Sabe, se você quer que as pessoas trabalhem duro, que liberem seu potencial, e quer que as fábricas e os meios de produção melhorem, você vai precisar gastar publicamente. É preciso ter um gasto público substancial. O que também aconteceu foi que, é claro, a China acolheu o mundo. E eu sei que os americanos mais conservadores tendem a achar que fizeram um favor à China. Pode-se argumentar que também foi o contrário, certo? Mas a China abraçou o mundo. Muito importante, ela então compreendeu e incorporou a integração das cadeias globais de suprimentos à economia chinesa. Ela não simplesmente saiu fazendo as coisas por conta própria. Entendeu como o mundo funcionava. Levou um bom tempo, mas foi mais rápida do que a maioria em perceber isso. E entendeu que sua vantagem competitiva estava na escala e na mão de obra barata, e assim por diante. Isso foi muito importante. E então também começou a desenvolver vínculos muito fortes com muitos países em desenvolvimento, estabelecendo presença nesses locais. O envolvimento na iniciativa do Cinturão e Rota também fez parte de tudo isso. E as reformas institucionais foram centrais. Nos primeiros anos, tratava-se das reformas institucionais das estatais. Portanto, acredito que a transformação econômica na China foi conduzida pelo Estado, porque naquela fase inicial era necessário ter uma visão de longo prazo.
Mas depois o sistema chinês essencialmente fez isso se espalhar. Em nível provincial, não era Pequim que ditava dizendo você deve construir esta estrada ou você deve fazer aquilo. Havia quase uma competição entre as províncias por apoio estatal, e isso depois se espalhava para os municípios e cidades. Então é como se tudo estivesse sendo libertado. Outra coisa que eu diria, especialmente em relação à explosão tecnológica que também impulsionou isso, foi a capacidade chinesa de abraçar o novo. Eles não simplesmente fecharam as portas. Eu estava conversando com um dos principais comentaristas chineses há apenas um mês sobre o que a China fará para conter a potencial ameaça da IA. Sabe, porque todos nós temos medo do que pode acontecer, apesar de seu poder. Mas todos nós, se formos honestos, sabemos que ela traz enormes riscos. E eu acho que, como você sabe, muitos dos pais e mães fundadores da IA estão alertando os governos, mas ninguém está prestando atenção. Então eu perguntei a ele, e ele disse, estamos extremamente conscientes das ameaças, mas nossa abordagem não é encerrá-la. Nossa abordagem é abraçar isso e ver até onde vai. Mas ao mesmo tempo temos freios e contrapesos suficientes no sistema para que os empreendedores, as pessoas na vanguarda da tecnologia, saibam quais são os limites. E isso eu achei muito interessante. Eles sabem que se forem longe demais, se violarem ou testarem o sistema, sentirão as repercussões do Estado. Isso eu achei foi muito interessante. Também acho interessante que há cerca de 6 meses fui convidado para uma conferência de trabalho de um dia, a portas fechadas, com algumas das principais empresas de tecnologia da China. Foi tudo em chinês. Acho que eu era um dos 3 estrangeiros lá e tinha um tradutor à minha frente. Fiquei realmente interessado em como eles falavam sobre tecnologia, não apenas do ponto de vista do lucro. Sim, você vive nos Estados Unidos. Se você fosse aos Estados Unidos, a discussão seria muito sobre avaliações e sobre qual investidor de risco, isso e aquilo. Não se falava em captar dinheiro. O foco era a aplicação da IA em problemas complexos. Achei isso muito interessante. Os problemas complexos geralmente envolviam aplicar IA a questões da indústria, melhorando a forma como as pessoas poderiam trabalhar. Mas também não se tratava de substituir pessoas. Isso foi interessante. Então eu fiz a pergunta, sabe? Como alguém que está ali para dizer, mas certamente vocês sabem que o objetivo de toda essa tecnologia é substituir pessoas. Porque caso contrário, os ganhos de produtividade não aparecem. E então o contra-argumento foi que novos empregos seriam criados por causa da indústria. O que achei mais interessante foi que um painel com 5 dos principais especialistas foi tão honesto sobre o desafio que eu havia levantado. E eles estavam dispostos, conversaram sobre isso e disseram que esse também é um problema real para a sociedade. Então, acho que é aí que entra a questão da abertura. Mas em relação ao seu ponto, acredito que o principal fator que desencadeou isso é o planejamento de longo prazo, não os ciclos políticos de curto prazo. Eu conheço um sistema ferroviário que está sendo construído no momento para a Ásia Central. Trechos dele já foram concluídos, conectando grandes cidades, mas é um projeto de 15 anos, e a última parte está sendo feita agora. Portanto, é algo de longo prazo, com investimentos substanciais, mobilizando o país inteiro e integrando-se também às cadeias globais de suprimentos. Mas posso acrescentar mais um ponto? Há também um grande foco em encarar a educação como um meio de formar uma nova categoria de pessoas. E veja, muitas das novas empresas de IA na China, não só das startups feitas nem for os Estados Unidos, relating Cali. Os gastos educacionais da China, especialmente no ensino superior, aumentaram dramaticamente na década de 1990. E essa é uma das divergências, por assim dizer, entre a Índia e a China, por causa de nossa negligência histórica com a educação primária e secundária. Na década de 1990, quando os gastos com educação começaram a crescer, tivemos que correr atrás nos níveis primário e secundário.
Assim, os investimentos no ensino superior meio que estagnaram. Em P&D e ensino superior, justamente quando a China estava investindo muito, nos anos 1990 e início dos 2000, a Índia havia estagnado. Quero dizer, há outras razões para isso. O alto imposto sobre serviços e manufatura, por exemplo. A manufatura tende a ter mais difusão com P&D, ao contrário do setor de serviços concentrado e agrupado que tínhamos na Índia, o qual tinha pouca demanda ou incentivo para expandir o ensino superior, além do que o setor estatal já havia garantido para eles, como uma classe educada, cativa e subsidiada a baixo custo. Acho que estou curioso para ouvir de você sobre o setor público na China, considerando o que você disse sobre a capacidade do Estado. E é importante destacar para nossos espectadores que, se olharmos para o déficit orçamentário na China, ele é bastante limitado. Quero dizer, parece um Estado neoclássico típico. É no lado extra-orçamentário dentro dos governos locais que isso realmente se manifesta. E a capacidade de gerar muito crédito, como você mencionou, está ligada à presença maciça do setor público. Agora, há um longo debate, é claro, impulsionado de forma agressiva por estudos do tipo FMI, sobre a necessidade urgente de privatizar. Mas também do lado chinês, eles próprios adotaram a privatização no final dos anos 1990, até certo ponto. Isso também acabou diminuindo com o tempo. Achei a discussão no seu livro um pouco inadequada. Quero dizer, sei que não se aprofundou muito nesse tema, mas considerando que você escreveu sobre o Estado sustentável, acredito que grande parte dessa dívida pública é assumida pelo setor público. E se, por um lado, você considera que a responsabilidade do Estado tem sido muito crítica, e por outro, começa a criticar o setor público por contrair dívidas, acho que isso demonstra uma falta de compreensão. O setor público está acumulando dívida para desempenhar alguns papéis redistributivos em um momento em que a China se tornou tão desigual. Ainda assim, surgem defensores dizendo: veja, a dívida no setor público corporativo é um problema, e diante das questões de corrupção e ineficiência, é preciso privatizá-lo. Acho que isso é algo muito perigoso. Agora, preciso deixar claro que, como alguém de esquerda, não estou entre aqueles que dizem que o setor público é totalmente bom e o setor privado é ruim. A China é o principal exemplo, que mostra que esse tipo de pensamento está errado. Mas também acredito firmemente que a presença estratégica do setor público, seja na esfera produtiva ou em áreas como saúde e educação, é extremamente importante para manter esse equilíbrio. Caso contrário, o Estado desmoronaria ou seria canibalizado pelo setor privado. Portanto, fico curioso se você poderia elaborar mais sobre suas reflexões a respeito da presença do setor público na China, das empresas estatais e dos setores híbridos. Sim, o livro realmente menciona, como você sabe, uma das fragilidades que o governo enfrenta no momento em termos econômicos, as empresas estatais e a questão da dívida corporativa, certo? Não é dívida das famílias, é dívida corporativa. E como a China lidaria com isso? Eu não posso afirmar, e acho que poucas pessoas sabem, para ser honesto, os detalhes de como a estrutura da dívida chinesa, nos níveis de governo central e provincial, está sendo administrada. Mas acredito que isso seja, como você disse, problemático se não for enfrentado. Acho que está em torno de 60% ou 61% do PIB, algo assim. Então é bastante alto. Você provavelmente poderá me corrigir sobre se esse é um nível aceitável ou, na verdade, bastante alto. Acho que sua pergunta é como eles vão lidar com isso, ou se faz parte de um mecanismo em que o governo central e as províncias basicamente assumem essa dívida para facilitar a construção da infraestrutura necessária. Eu não tenho a resposta sobre como isso vai se desenrolar. O que eu sei, por conversar com alguns economistas chineses e pelas minhas próprias observações no local, é que isso não é visto como um problema sério. É visto como algo que eles podem administrar
e que com o tempo, a origem da dívida, os gastos e assim por diante acabará se pagando economicamente. etc., will sort of pay back economically. And this is where I think the Chinese sort of long... E é aqui que eu acho que o planejamento de longo prazo chinês, a visão de longo prazo de suportar certas dores em determinadas áreas por um período de tempo, é muito diferente, porque o cálculo político não é de 4 ou 5 anos. Quero dizer, no sistema americano, todo mundo simplesmente empurra o problema para frente ano após ano. Os economistas chineses com quem conversei disseram que a situação não é séria o suficiente para que sintam necessidade de usar artilharia pesada em termos de mecanismos de política para lidar com isso. E eu estou tão curioso quanto você para ver como isso vai se desenrolar e onde ocorrerão os próximos ajustes. Mas, pelo que vejo na prática, os gastos ainda estão acontecendo. E veja, há uma descrição muito boa de como isso funciona, feita pelo meu bom amigo Edward Tse, que costumava ser o presidente da BCG, mas agora dirige sua própria empresa de consultoria na China. Ele fala sobre o mecanismo entre o Estado e as províncias em termos de execução e distribuição. O que o Estado faz, o que a província deve fazer e como a iniciativa privada opera também no nível provincial. Então, não é algo totalmente de cima para baixo. Há delegação. O Estado e as províncias assumem certas dívidas, mas essas estão vinculadas às suas próprias políticas fiscais e monetárias no nível provincial. Não tenho certeza se isso responde à sua pergunta. Acho que a estrutura da dívida é muito importante ao discutir a dívida na China. É importante observar que a dívida das famílias não é realmente um problema. Claro, há uma razão para isso. Por causa da liberalização financeira, segmentos da população possuem dívida corporativa e houve um aumento geral na dívida corporativa. Uma grande parte disso é novamente dívida do setor público, que acredito era o meu ponto principal. Isso precisa ser qualificado, porque quando as pessoas fazem muito alarde sobre a dívida corporativa e grande parte dessa dívida está nas empresas, o próximo passo que sugerem é a privatização, argumentando que elas são ineficientes e assim por diante. Mas isso é uma miragem, eu diria. Isso não significa que setores estratégicos não possam ser privatizados. Mas falar em privatização em nível agregado é um caminho perigoso a seguir. Além disso, é possível discutir a dívida de alguns governos locais, até que ponto ela é sustentável, pois uma grande parte da dívida estatal está vinculada a ativos de governos locais, que acabaram se tornando passivos à medida que os preços dos imóveis caíram. E claro, eles possuem terras, o que lhes dá uma certa estabilidade para financiar muito mais dívida do que governos locais, digamos, na Índia, que não possuem terras nem ativos. Consigo perceber que alguns desses níveis insustentáveis foram alcançados entre certos governos locais mais pobres. Mas o que eu estava dizendo aqui é que em algumas partes do seu livro encontrei uma repetição acrítica da expressão dívida insustentável, associada à ideia de uma necessidade de privatização estratégica. E era isso que eu queria destacar. Ponto justo. Acho que você vai entender que isso é uma exploração. Talvez um livro para outra pessoa escrever. Mas o livro, como você sabe, não tinha a intenção de oferecer uma análise aprofundada de nenhuma das áreas que abordou. Então aceito que a observação foi de que o tema não foi tratado em detalhes. Mas esse não era o objetivo do livro em si. Era dar às pessoas uma visão ampla da economia, do sistema de governo, da forma como o tecido cultural funciona e de todas essas coisas assim. Minha pergunta final para você. Eu sei que você está fazendo isso há 1 hora e quero respeitar seu tempo. Mas apenas para concluir o livro, e acho que sem isso ele não estaria completo. Quero lhe fazer uma pergunta sobre a política externa chinesa. Há muita propaganda sobre isso, que é expansionista, que é irresponsável, que a iniciativa do Cinturão e Rota da China é uma armadilha de dívida,
Tudo isso é pura bobagem. Encontrei um desses capítulos, não lembro exatamente se era o 5 ou 6, mas ele começa dizendo, vamos fazer esta pergunta. O que a China fez em relação ao resto do mundo? Sei que você tem um capítulo separado sobre política externa, onde discute a África, a América Latina, a Índia e assim por diante. Eu recomendaria que nossos espectadores dessem uma olhada mais atenta na seção sobre a África. Essa parte me pareceu particularmente interessante. Mas, se possível, para concluir, poderia nos dizer brevemente o que a China fez em relação ao resto do mundo? Ou, em outras palavras, o que a ascensão da China significou para o resto do mundo? E como se deve compreender a política externa chinesa fora do quadro convencional das narrativas da mídia e da academia ocidentais? Media and academic narrative. No, that's a good question that you asked because Não, essa é uma boa pergunta, porque acho que o capítulo ao qual você se refere é aquele em que falo sobre o impacto da China no mundo, se é uma força para o bem ou não, certo? Acho que o principal objetivo era fazer as pessoas olharem para os fatos e, como disse no livro, chegarem às suas próprias conclusões. As coisas começaram a mudar, mas se você voltar 4 ou 5 anos ou até um pouco mais, a propaganda da mídia ocidental tradicional, bem, eu sei que propaganda parece um termo carregado, mas é isso que é. A BBC, a CNN, tudo isso é propaganda. E se você for esperto o suficiente, pode filtrar e dizer, ok, esta parte é factual, e esta parte é apenas a alegação de que os chineses estavam vindo para dominar. was that the Chinese were coming to take over. And, you know, as a Southeast Asian, I remember... E sabe, como um asiático do Sudeste, eu me lembro da Guerra do Vietnã quando era um menino muito pequeno, e do medo que tínhamos por causa da BBC, da Voz da América e de tudo aquilo, de que a Guerra do Vietnã era para impedir que os chineses tomassem o resto do Sudeste Asiático, a teoria do dominó, etc. E todos nós acreditávamos nisso, porque não tínhamos nossos próprios livros e realmente não entendíamos muito. Afinal, tínhamos estado sob domínio britânico por tanto tempo. Se eles diziam que era verdade, então era verdade. Então, sabe, voltando uns 10 anos atrás, para muitos de nós, a propaganda era de que os chineses iriam dominar tudo. Agora, acho que nenhuma guerra ocorreu no Sudeste Asiático provocada por intervenção chinesa. Triggered by Chinese intervention. It's a well-known fact that China has not dropped the bomb. É um fato bem conhecido que a China não lançou uma bomba nem disparou um tiro. Bem, você sabe, não lançou uma bomba em nenhum país há mais de 70 anos. Acho que seu último conflito foi com o Vietnã durante aquela guerra. E mesmo assim pode-se discutir se os chineses estavam certos ou errados. Mas você sabe, já foram escritos livros sobre isso. Então a questão agora é sobre o poder econômico da China. Quero dizer, fala-se muito sobre o Mar do Sul da China, mas nenhuma guerra foi travada. Muita propaganda diz que os chineses vão tomar isto ou aquilo, mas isso não aconteceu. Acho que o único país onde ainda há alguma tensão é as Filipinas. Mas o presidente anterior, Duterte, era muito pró-China, mais equilibrado. E o atual, Marcos, é muito mais pró-americano. Então é algo meio direto, mas nada realmente aconteceu. Minha opinião é que... E veja bem, eu faço algumas consultorias para o Ministério das Relações Exteriores da China. A China precisa ter muito cuidado com os impactos econômicos que causa em outros países por conta de seu tamanho e poder. Isso vai gerar desequilíbrios em outros países e tensões políticas que podem ser exploradas e assim por diante. Ela precisa agir com muita cautela. Eu disse o mesmo sobre a atividade econômica chinesa na África, tanto ao longo da costa leste em relação aos recursos marinhos quanto em terra também. Mas o que deve ficar claro, espero, e é isso que tentamos fazer as pessoas entenderem, é que, quando uma empresa chinesa faz algo que todos nós podemos concordar que não é bom, digamos uma mineradora indo para Irianjaya ou outro lugar, isso de alguma forma é visto como os comunistas chineses malvados chegando e fazendo essas coisas. Enquanto se a Rio Tinto fizesse isso, e já fez naquela região da Indonésia, etc.,
É visto como a Rio Tinto, a multinacional ruim, não o governo australiano. E já vimos empresas americanas como a Freeport na Indonésia e tudo mais. Essas são empresas, e elas podem ser boas ou más, ou até mesmo cometer acidentes. Então isso é algo que o livro tenta fazer as pessoas entenderem. O que o livro tenta dizer é que há mais pontos em comum na política externa da China do que em muitos outros países. Mas onde isso se torna um problema é na tensão com os Estados Unidos em particular. E aí, sabe, uma análise objetiva faria todos entenderem que, especialmente com os acontecimentos dos últimos anos, os Estados Unidos são, infelizmente, poderíamos classificar, um Estado belicista. O complexo militar industrial, e isso não é um argumento de esquerda, é uma indústria gigantesca. E se você vende sorvete, quer dias quentes. Se você vende armas, precisa de guerras. É apenas uma questão de modelo de negócio. Então minha visão sobre a China é que ela é uma força para o bem. Acho que está muito claro que isso envolve riscos por ser algo tão grande. Mas o fato de ter demonstrado contenção, apesar de tanta provocação nos últimos 10 anos, deveria mostrar ao mundo que não quer guerra. Você me perguntou qual é a razão para o sucesso econômico da China, e eu acho que parte disso vem de se manter afastada de incursões militares em lugares distantes ou de ser atraída por uma guerra por meio de provocações. Enquanto isso, o Ocidente, e particularmente os Estados Unidos, tem desperdiçado recursos e criado caos em diferentes partes do mundo. Os chineses, por outro lado, entendem o valor da paz. Então eu acho que é uma força para o bem e, é claro, o maior mercado consumidor do mundo. Isso é bom para o mundo se você acredita em modelos econômicos baseados no consumo, nos quais eu não necessariamente acredito. É uma fonte vital de ajuda ao desenvolvimento. Facilita o comércio. Tornou-se o principal parceiro comercial de muitos países pequenos e fez um grande esforço para que isso acontecesse. Fornece capital para países em desenvolvimento e, por meio da iniciativa Cinturão e Rota, permitiu que a infraestrutura chegasse a muitos lugares. Em um podcast recente que fizemos sobre a iniciativa Cinturão e Rota, tivemos um economista paquistanês que descreveu o impacto dos investimentos chineses de maneiras que nem mesmo pessoas como eu haviam compreendido, tanto em energia, ferrovias e assim por diante, algo sobre o qual a maior parte do mundo nunca ouviu falar, porque isso nunca chega à mídia tradicional. E eu acho que nesse momento, em termos de impacto no mundo, não apenas em política externa, tornou-se um motor de pesquisa técnica e científica em todo o globo. Você sabe disso tão bem quanto eu. Então acredito que essa é a ideia de política externa, a política externa da China. Pelo que entendo e observo, é uma força para o bem, pacífica, mas deve ter extremo cuidado, pois seu tamanho pode levar a excessos e consequências não intencionais. É assim que eu vejo sua política externa. Tem sido muito contida e também extremamente inteligente. Quando se observa as guerras tarifárias e a geopolítica que delas resultaram, acho que a maioria dos especialistas americanos concluiu que a China venceu. Mas a China não está, digamos, batendo palmas e comemorando. Está extremamente consciente de que há mais desafios por vir, não por causa dos Estados Unidos, mas de sua própria próxima fase de desenvolvimento. E agora, como você sabe, certas partes da economia estão desacelerando, como falamos sobre a dívida. Então, de muitas maneiras, a China é como qualquer outro país. É um país grande. Há mais em comum, diz o livro, com outros países, e com o Ocidente em particular, do que as pessoas geralmente pensam. E como menciono no livro, a China também está, por assim dizer, atravessando o rio enquanto sente as pedras. Tudo isso é novo para ela. Essa seria a minha visão sobre a China. Um último ponto que eu faria sobre a política externa chinesa. Existe essa visão que é tão ingênua e que nem dá para explicar direito,
de que, de alguma forma, os chineses estão tentando fazer com que todos os outros países sejam como eles, de que existe um modelo chinês. Bem, se essa é a intenção, então o modelo chinês funcionou para o seu povo. Portanto, se outros quiserem copiá-lo, fiquem à vontade. Mas como um diplomata chinês me disse uma vez, se o nosso modelo é tão bom, por que iríamos querer dá-lo aos outros? Queremos mantê-lo para nós mesmos, certo? Mas se outros quiserem copiá-lo, tudo bem. Acho que isso, mais uma vez, é a velha propaganda, de que eles são comunistas, sem levar em conta os resultados. Sabe, os resultados do Banco Mundial, 800 milhões de pessoas saindo da pobreza. Mas como eles são comunistas, quaisquer resultados que tenham, nós os rotulamos de comunistas. Tudo o que conquistaram deve ser ignorado, porque supostamente estão prestes a dominar o mundo. As evidências são muito claras. Os chineses não estão prestes a dominar o mundo, mas serão uma força a ser levada em consideração. E eu diria que uma parte da política externa chinesa, e o formato da geopolítica, com o qual devo encerrar, é que todos devemos reconhecer que esta é a primeira vez, em cerca de 400 anos, que o mundo ocidental precisa confrontar uma civilização não caucasiana. E eu sinto a dor dos meus irmãos e irmãs ocidentais, mas isso não é desculpa para demonizar outro grande país. E como você é indiano, Mudiyar Jyotishman, eu diria o que já disse aos meus amigos indianos. Tomem cuidado, vocês podem ser os próximos. Assim que colocarem as coisas em ordem, o foco será em vocês. Então acho que o mundo ocidental, em termos de política externa, precisa de líderes sábios. E não tem tido líderes sábios há muito tempo. Sábios no sentido de compreender que o velho mundo acabou e que será preciso conviver com os outros. E esses outros incluem nações com milhares de anos de civilização. Portanto, esperamos que o Ocidente encontre bons líderes que consigam se ajustar ao novo mundo. Isso foi muito bem colocado. Eu tinha várias perguntas de acompanhamento e outras coisas, mas não vou fazer nenhuma delas porque já nos estendemos demais. E isso também é importante. Deixar a porta aberta para convidar você de volta mais uma vez. Mas um último comentário sobre o modelo chinês. Uma coisa interessante que observei é que, como você deve saber, e a maioria das pessoas também, os chineses são extremamente inteligentes e muito bem informados sobre quase tudo. Mas há uma pergunta que os deixa muito nervosos. Quando você pergunta o que podemos aprender com vocês e o que podemos adotar de vocês. Porque eu, como indiano, vendo que muitas coisas ainda estão subdesenvolvidas em comparação com a China, frequentemente pergunto aos meus amigos chineses, o que vocês acham que poderíamos fazer que vocês fizeram certo? E essa é uma pergunta que deixa a maioria deles extremamente nervosa. Eles ficam quase como, bem, não literalmente, mas algo como, nós não sabemos. Estou exagerando, mas é só para colocar em contexto com o seu comentário de que a China não está exportando agressivamente seu modelo. Na verdade, eu diria que eles estão no extremo oposto disso. Provavelmente estaríamos em melhor situação se eles tivessem exportado alguns de seus modelos. Mas sabe, se eu puder responder, isso também vem da humildade. É um tipo de humildade cultural, como podemos dizer a você, um indiano ou um malaio, o que deve aprender conosco. E isso vem, sabe, como uma surpresa para pessoas como você e eu, porque estamos acostumados a políticos ocidentais nos dizendo como fazer masala chai, entende? Então ficamos surpresos, mas vem daí. Também vem do fato de que os chineses, eu descobri, e isso é um fato, enquanto se desenvolviam nos anos 80, o presidente tinha um conselho de assessores internacionais. Eles eram chamados de, acho que eram chamados de Conselho de Especialistas em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo se reuniam com o presidente chinês todos os anos, e isso continua até hoje. Eles eram muito abertos a aprender com os outros, partindo do princípio de que ainda tinham muito a aprender,
mas também ficavam satisfeitos em ver outros seguirem seu exemplo. Mas eu concordo com você. Também digo que muito poucos chineses vão te dizer, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo, exceto os comentaristas de TV mais arrogantes, entre os quais há alguns nacionalistas e chauvinistas, como em qualquer outro país. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa fascinante. Eu recomendo fortemente, mas fortemente mesmo, que todos os nossos espectadores deem uma olhada no livro Compreendendo a China. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo e por me receber. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode ir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.